tá chegando. Gente, Ai, eu tô amando essa novidade. tá amando? Eu vou dizer pra amando. ela que vai dizer a novidade. Ela vai dizer o nome da novidade. Vem pra cá, Natália! Vem pra cá! Primeiramente, deixa eu dar um boa tarde, lindo e maravilhoso. Natália é linda, né, fica aqui com a gente, Natália. É isso. Natália, olha só que coisa maravilhosa. Primeiramente, todo mundo disse que você é desenvolta total no vídeo, viu? Ai, obrigada, tá gente. fazendo sucesso. Que bom. Mas agora eu que fiquei de fora. Vem mais pra cá que eu fiquei de fora. Aí, É um jogo de câmeras, né? É um jogo de câmeras. Eu fico todo perdido por aqui. Ai, Jesus. Agora tá tudo certo. Tá fechado. Natália, vamos falar um pouquinho, tá certo? Eu tenho uma imagem que eu pedi pro diretor, eu vou pedir pro diretor colocar, pra gente poder falar um pouquinho sobre esse tema, tá? Que é um tema muito, muito importante. E diz assim, essa imagem: a saúde emocional dos pais influencia diretamente na saúde emocional da criança. Com vocês, a palavra de quem entende. E aí, Natália? Gente, boa tarde, muito obrigada, né? Muito bom estar aqui, estar no meio também, me senti até mais bonita, falar igual a nossa colega. Então vamos lá, eu até falei sobre isso também na temática do Janeiro Branco, eu vou sempre pisar nessa tecla, né, de Janeiro Branco, saúde mental em pauta, é super importante você cuidar da sua saúde mental. E aí, diante dessa imagem que você me mostrou, achei super pertinente, super interessante, os pais de hoje, eles tiveram uma criação punitiva. Então, o que acontece? Ele traz uma criação permissiva para nossas crianças. Só que, como a gente também vem falando, a nossa sociedade ela é voltada para produzir e realizar. Quando esses pais não são reconhecidos no seu ambiente de trabalho, não são reconhecidos por seus potenciais na sua sociedade como um todo, ou seja, quando ele é posto em destaque, então eles recorrem para essa criança em busca de reconhecimento de autoridade. E, por vezes, de forma desregulada, ou seja, de forma autoritária, punitiva, e causa, assim, malefícios para essa criança, uma vez que ela não sabe o que é certo e o que é errado de forma afetuosa, de forma amorosa. Por exemplo, meu filho, não faça isso por isso, isso e isso. Aí a gente sempre diz, não, é porque meu filho tem que obedecer, pronto, e acabou. E a voz do seu filho? Quando ele precisar se apresentar para uma entrevista de emprego, talvez, ele pode ficar totalmente inseguro, porque ele é inseguro com figuras de autoridade, então lá na frente isso vai também perpetuar. Ou até ver de uma maneira deturpada a autoridade e passar a ser autoritário, não é? Nas relações de amizade, nas relações amorosas, nas relações de trabalho, nas correlações do seu dia a dia. Eu vi muita coisa. Aconteceu um fato muito pertinente que mexeu muito comigo. Eu estava em uma cafeteria da cidade, fazendo meu lanche antes de começar a minha aula, e uma senhora, ela entrou, ela agrediu o atendente, dizendo que não aceitava ser atendida por homem. Ela não confiava em homem, e saiu detonando com todo mundo. Saiu mexendo com todo mundo. Eu enlouqueci, né, com vontade de esganar. Mas aí eu me lembrei algumas coisas que você estava comentando, que você estava falando. Talvez a informação que ela recebeu no primeiro momento é que homem não passava confiança. Talvez o pai não tenha, né, a relação dos pais não tenha sido tão boas, e ela acabou acarretando isso. A gente leva para a vida toda. Leva, com certeza, é como você está falando, pode ir de um polo a outro. Tanto você ser totalmente submisso, ou seja, querer agradar demais, já que uma vez você não agradou seus pais, não teve a aprovação dos seus pais, ou você ser super autoritário para as relações. E aí visa entender por que a figura homem para ela era tão agressora, tão invasiva, a ponto dela exacerbar esse comportamento e externalizar, na verdade, traumas internos, né, na verdade, no outro, exatamente. E aí lembra que a gente sempre está conversando sobre a importância de regular as emoções, regular os comportamentos, reconhecer quem é você, quais são os seus traumas, para a gente trazer um novo sentido para isso. Porque você não é o que te aconteceu, você pode se fortalecer a partir do que te aconteceu. É fácil para a turma da idade do Kael, que é assim a turma jovem, né, conseguir identificar isso? Tá. Kael, quantos anos você tem? Tenho 19. Tá. Antes de eu falar, como é para você essa questão toda essa temática? Eu acho que depende muito de cada um.
Entendeu? Eu acho que maturidade não tem nada a ver com idade. Eu acho que você adquire com as situações que acontecem na sua vida. Tem gente que tem aí 25 anos, 24, não vou citar nomes, gostaria, mas não tem maturidade. Entendeu? Exemplo, pessoas que têm 14 anos, 15 anos, você chega assim, conversa com uma pessoa de 15 anos, você tem 15 anos, porque ela, ao falar, ao enxergar certas coisas que para mim pode ser assustador, mas uma pessoa de 15 anos visa de uma forma mais madura. Então, eu acho que maturidade não tem a ver exatamente com idade, mas sim, a gente está numa geração adoecida. Jovens de hoje em dia é uma geração adoecida bastante mentalmente, mais do que fisicamente, né? Que não assim, pequenos detalhes enxergam como algo grande. E eu falo isso por mim. Tipo, já passei por coisas que eram tão pequenas e eu tornei aquilo tão grande que aquilo fez crescer uma dor enorme em mim sem nenhuma necessidade, que hoje eu enxergo que não tinha nenhuma necessidade de eu ter enxergado aquela situação e ter tido aquele comportamento. Então, assim, eu acho que tudo a gente vai adquirindo e aprendendo com o tempo. Acho que é isso. Exatamente. Complementando o que Kael falou, cientificamente já é comprovado que o ser humano ele tem uma reserva cognitiva chamada resiliência. É muito falada a resiliência, eu sempre trago como exemplo bem caricato, é como se fosse a palmeira, que vai até lá embaixo e depois ela volta e fica até lá em cima, mas ela está fortalecida. Então, tem seres humanos que desde a adolescência ela tem realmente essa compreensão de 14 anos já ser um pouquinho mais maduro, o que facilita o nosso processo de ensinar as emoções, regular as emoções, mas também tem a questão também da fase adulta. E aí muitas vezes pode ser, como também pode não ser, o que a gente chama de síndrome de Peter Pan. A necessidade de estar sempre naquela infância, aquela necessidade de estar sempre mimado. Isso pode ser por pais punitivos, como também por pais permissivos. Então, aqueles pais que nunca colocaram limites, quando chega no emprego, talvez, não, tem que ser assim, pronto e acabou. Muito bem. Gente, olha só. Eita, tá subindo, meu pai. Chegou em 80, eu danço. Diretor, vai preparando aí que a gente vai fazer o sorteio daqui a pouquinho da nossa feijoada. Tá? Mas eu vou deixar para nossa amiga Natália, que a partir de hoje faz parte da equipe TLDK. Muito bem-vinda, Natália. Eu fiquei muito feliz. Foi surpresa para mim também. Eu cheguei aqui na NMP hoje. Eu já cheguei com essa notícia maravilhosa. A Natália é uma pessoa incrível que também teve antecedente dela, quem eu não lembro o nome. A Camila. A Camila vai continuar fazendo alguns quadros fora. A partir das conversas que eu fico ali atrás vendo tudo, né, como telespectador, assim como vocês. E é sério, as conversas que fluem aqui faz a gente abrir a mente de uma forma muito significativa. E foi muito, muito gratificante e bom para mim. Para minha saúde mental, que eu estava com algumas dúvidas em relação à ansiedade que eu fiz pelo Facebook mesmo, e você respondeu. Foi você? Foi eu. Que eu perguntei se a ansiedade dava tonturas. Isso. E às vezes eu achava que eu estava doente e aquilo me deixava mais ansioso ainda. Eu ficava muito tonto, a minha visão. E eu, meu Deus, eu tô doente. Tipo, aquilo me preocupava mais ainda. Aí depois eu fui pesquisar. Ansiedade. Tinha lá dizendo que a ansiedade gera tontura, dor de cabeça, sintomas de como você estivesse doente fisicamente. Mas tudo isso ela vai destrinchar no novo quadro, que é o nome... E eu quero agradecer, porque graças a isso, a essa informação, eu acho que eu tranquilizei mais o meu psicológico e eu parei de sentir mais as tonturas, porque eu coloquei na cabeça, não está exatamente acontecendo, é só o psicológico. E deu certo, porque está melhorando. Muito bem. Queria agradecer. Quem vai estar conduzindo agora, a Natália, o nosso quadro... Psique em Foco.